A margem esquerda, nós vamos medir 2 centímetros. Encosta na parte superior no 0 e marca o 2. Na parte inferior, encosta no 0 e marca o 2. Fazemos então uma reta. Encosta o lápis no ponto 1, ajeita a régua na parte inferior, no ponto 2, e traça levemente um risco, ok? Na parte superior, ou seja, no cabeçalho, nós vamos encostar no 0, marcar 1 centímetro. Então, esse agora vai ser 1 centímetro. Nós vamos à esquerda marcar 1 centímetro e à direita também nós iremos marcar 1 centímetro, encostando no 0 e encostando, marcando aqui no 1. Então, nós vamos fazer a nossa segunda linha, que é com 1 centímetro. A partir de agora, nós vamos fazer a seguinte medição: da parte superior para a parte inferior, 5 centímetros e meio, 1 centímetro, 5 centímetros e meio, 1 centímetro, 5 centímetros e meio e meio centímetro. Essa vai ser a nossa marcação. Então, nós vamos pegar a régua na parte esquerda, na lateral esquerda, encostar o nosso 0 nessa linha que nós já fizemos, marcar 5,5 mais 1, 6,5. Para facilitar, nós caminhamos a régua, encostamos no 0 novamente e marcamos 5,5, 6,5. Nós seguramos o lápis no ponto, encostamos novamente no 0 e marcamos 5,5 e agora mais meio, 6. O mesmo procedimento nós vamos fazer na lateral direita. Encostar no 0, ok? Colocar a régua reta, não torta, porque essas diferenças acabam atrapalhando o nosso desenho. Colocar a régua o mais reto possível e marcar 5,5 mais 1, que vai dar 6,5. Vamos descer a reta, segurar no ponto, encostar no 0, marcar 5,5 mais 1, 6,5. Segurar no ponto e marcar, encostar no 0, marcar 5,5 e agora o último ponto é apenas meio. E agora nós iremos então fazer as nossas retas horizontais. Encosta no ponto, ajeita a régua e faz levemente uma linha novamente. Encosta no ponto, encosta no outro ponto, uma linha levemente. E nós vamos fazendo assim até fechar o nosso desenho aqui.
Agora, depois de fazer unir esses dois pontos, nós vamos fazer o último ponto na horizontal. E nós vamos medir do 0 até o número 9, ok? Nós vamos colocar aqui nessa linha no 0 e aqui embaixo no 9. À direita nós iremos fazer o mesmo procedimento, 0 e 9. E aí nós iremos então fechar essa última linha horizontal. Então essas são as nossas linhas horizontais, ok? Agora nós vamos proceder com as nossas linhas verticais. Para isso, nós iremos virar o papel para ficar mais cômodo, ok? E nós vamos trabalhar com a mesma numeração que nós já havíamos feito, que é o quê? 5,5, 1, 5,5, 1 e 5,5. Então, vamos lá? Então, nós vamos marcar aqui, encostar o 0 nessa linha lateral, nessa linha aqui. Encostar o 0, marcar 5,5 mais 1, que é 6,5. Caminhar a régua, encostar no 0, 5,5 mais 1, 6,5. Vamos caminhar a régua. Então, nós vamos marcar 5,5. E esse pedaço aqui vai ser o que sobrar da folha. Nós vamos até a nossa última linha, antes do meio. Vamos aqui marcar, encostar a régua, marcar 5,5 mais 1, 6,5. Caminhar a régua. Vamos marcar 5,5 mais 1, 6,5. Encostar a régua e marcar 5,5. E agora nós iremos então colocar o papel na sua posição normal e fazer essas retas, ok? Então, vamos encostar o lápis no ponto, ajeitar o lápis a régua na parte inferior e conduzir essa linha até aqui. Nós não vamos entrar nesse espaço de meio centímetro. Aqui, ó, eu tô percebendo que tá um pouco grande, vou verificar. Não, realmente tá certo. Sempre que houver dúvida, você confere se você está com as marcações corretas. Novamente, parte superior, encosta no ponto, ajeita a régua, faz um traço. Parte superior, encosta a régua, encosta o lápis, a régua, faz o traço. E aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento. Neste espaço restante, as nossas marcações vão ser 9 centímetros, meio centímetro e 9 centímetros. Então, nós vamos encostar a régua nessa parte inferior, encostar o 0, vir aqui próximo à linha, ok? E marcar o 9 e marcar o meio. E automaticamente, e depois nós vamos caminhar aqui até
marcar novamente o 9. E o mesmo nós iremos fazer na parte inferior. Encostar no 0, marcar o 9, marcar meio e depois conduzir a régua e marcar do 0 até o 9. E fazer as linhas aqui. Encosta, vai, encosta, faz a linha bem suave. E aqui a nossa última linha. Nós podemos fazer o seguinte: apagar todas essas linhas que não nos interessam. Só um minuto que eu vou pegar a borracha. Esse aqui parece ser um molde. Não, pode ir. Pode? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar todas essas linhas que estão a mais. Como que eu apago? Eu apago assim? Não, eu puxo para uma das extremidades, para evitar amassar o papel. Então, eu encosto a borracha onde eu quero e apago apenas puxando para as extremidades, para não correr o risco de amassar o papel. Ou se eu for fazer esse movimento, eu tenho que fazer ele suavemente. Por isso é que as linhas, elas têm que ser o mais suave possível, porque na hora de apagar facilite. Se você fizer com muita força essas marcações, vai ficar difícil de apagar. Então, eu vou apagar todas as linhas que não me interessam, ok? Se eu vou fazer assim, eu faço lentamente. E por fim, nós vamos, nessa lateral direita, apagar as linhas que não nos interessam. Ok? Ok, ok. Bem, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, então, passar a caneta preta. Quando formos trabalhar com a caneta nanquim, nós temos que ter cuidado. Ao contrário da caneta esferográfica que a gente encosta e ajeita a régua, a caneta nanquim nós não podemos fazer isso, porque quanto mais tempo nós ficarmos com a ponta da caneta encostada no papel, olha só o que acontece. O papel ele vai absorvendo a tinta e aí vai ficar essas manchas muito grandes e inclusive elas passam para o outro papel. Então, quando trabalhar com caneta hidrocor ou caneta nanquim, você tem que ajeitar a régua e fazer o traço. Ajeitar a régua e fazer o traço. Não é encostar a régua, esperar, ajeitar e fazer o traço, porque vai dar essas bolas aqui que vão atrapalhar o seu desenho. Bom trabalho! Para realçar o desenho, para quando fazer o xerox, ter um desenho forte. Olha só, o que que eu vou fazer para facilitar o meu trabalho?
eu vou fazer um ponto aqui nesse ângulo, vou fazer outro ponto aqui, aonde as duas linhas se encontram, vou fazer outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui e finalmente este ponto aqui. Quando eu faço esses pontos, fica mais visível aonde que eu irei ter que passar a caneta. Então, eu encosto a caneta no primeiro ponto e ajeito até o último ponto. Como é uma reta, os pontos irão ser todos na mesma posição. Faço uma reta, dou uma pausa, junto outros dois pontos e novamente faço o mesmo movimento. Passo para a outra linha. O que eu vou fazer? Vou marcar esses pontos. Olha, aqui, 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 aqui e aqui. Encostar a régua, encostar a caneta no ponto e unir um ponto ao outro. Então, são 3 retas pequenas. Vou marcar novamente. É preferível marcar os pontos do que correr o risco de fazer uma reta passando dos limites do nosso quadrado. Encosto a caneta, ajeito, faço uma reta, faço a segunda reta, faço a terceira reta. Lembrando agora, eu vou usar a minha caneta nanquim. Então, tem um detalhe para usar a caneta nanquim, que eu vou mostrar agora. Vou usar até azul para ficar mais diferenciado. Se eu encostar a caneta nanquim, ela vai chupando a tinta. Então, vai ficar borrado. Quanto mais tempo eu ficar com essa caneta, olha só, o tamanho que já virou a bola. Então, quando se usa a caneta nanquim, você tem que encaixar a régua primeiro para depois fazer o traço. Porque senão vai acontecer isto aqui, ó. Vamos novamente? Então, faço um ponto, outro ponto, aonde essas duas linhas cruzam. Se eu estou usando a caneta nanquim, eu vou colocar a caneta e ajeitar a régua? Não, eu vou ajeitar a régua primeiro e depois passar a caneta nanquim. Vamos novamente. Faço um ponto, faço outro ponto, faço outro ponto. Aonde que eu faço esses pontos? Aonde as duas linhas se encontram. Se eu for usar a caneta nanquim, eu ajeito a régua primeiro, coloco ela na posição que eu quero, para depois fazer as retas. Vamos à nossa penúltima linha. Faço um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Ajeito primeiro a régua para depois fazer a linha. E vamos então à nossa última linha horizontal, que aqui está na vertical, mas na página inteira é uma linha vertical. Mas nós estamos trabalhando, é uma linha horizontal, mas nós estamos trabalhando na vertical. Pronto. Vamos pegar a folha, ajeitar e fazer as linhas que restam. Agora eu já não preciso ficar fazendo ponto, 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 porque eu já tenho os pontos marcados.
Ajeito. Agora eu estou usando, olha só. Agora eu estou usando a caneta esferográfica. Então eu não preciso, eu posso encostá-la e ajeitar a régua. Faço o primeiro risco, faço o segundo, faço o terceiro e faço o quarto. Vou para essa sequência aqui, encosto a caneta, faço o primeiro risco, faço o segundo risco, faço o terceiro risco. Encosto a caneta, faço o primeiro risco, faço o segundo risco, faço o terceiro risco. Encosto a caneta. E então, a nossa última linha. Então, este é o nosso gabarito, ok? E agora, nós vamos, então, eliminar, opa, faltou duas linhas, que é esta e esta. Bem, agora eu vou com a borracha apagar qualquer linha que esteja mais em evidência, a lápis, ok? Então eu venho limpando bem para poder fazer os meus xerox. Então, este é o procedimento.